Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e o nosso episódio de hoje trata de um tema que envolve direito à saúde, contratos de plano de saúde e os limites legais da cobertura de procedimentos médicos no exterior. Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a custear exames realizados fora do Brasil, salvo se houver previsão expressa em contrato? A decisão foi unânime na terceira turma e reafirma a interpretação de que a legislação brasileira limita a cobertura obrigatória ao território nacional. Para entender melhor os fundamentos da decisão, os impactos práticos para os beneficiários de planos de saúde e o posicionamento do STJ sobre o tema, eu converso agora com o advogado especialista em saúde suplementar e mestre em Direito da Regulação pela FGV Direito Rio, Bruno Marcelos. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Oi, Thiago, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em participar com você. Espero poder contribuir com as dúvidas sobre o tema. Para começar, o que diz exatamente a Lei 9.656 de 98 sobre a cobertura dos planos de saúde em relação a procedimentos realizados fora do Brasil? Tiago, a Lei 9656 cuida do marco regulatório da saúde suplementar no Brasil. Ela é uma lei importantíssima para o ajuste do marco regulatório dos contratos e é uma lei que fixa a cobertura no território nacional, mesmo porque a lei possui seus limites dentro da jurisdição brasileira. Então, ela, em princípio, fixa que toda a cobertura dos contratos de planos de saúde devem ocorrer no território nacional. E quais são os fundamentos jurídicos e regulatórios que justificam a limitação da cobertura dos planos de saúde apenas ao território nacional? Essa restrição, ela ainda faz sentido diante da globalização da medicina e da evolução tecnológica? Tiago, a norma que trata dessa limitação é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB. A LINDB fixa que a jurisdição da legislação acontece dentro do território nacional. Então, faz sentido que, mesmo que existam tratamentos que tenham sido criados ou produzidos fora do país, passem por um processo regulatório de incorporação no território nacional. Não basta que surja uma inovação tecnológica fora do país para que ela seja automaticamente coberta dentro do Brasil, mesmo porque nossos órgãos reguladores precisam chancelar essa nova tecnologia, o que não acontece da noite para o dia. Nós temos um país soberano e dentro dessa soberania está a avaliação de novas tecnologias na área de saúde. Ok. Em casos como esse julgado agora recentemente pelo STJ, em que o exame não está disponível aqui no Brasil, como que o paciente pode buscar alternativas dentro da cobertura contratual? Esse caso é bem interessante porque aponta para uma nova tecnologia, um exame específico que ainda não foi avaliado para incorporação nem pela Anvisa, que autoriza as novas tecnologias em saúde, nem pela ANS na incorporação do rol de procedimentos e eventos em saúde. O paciente deve procurar, dentre as alternativas disponíveis no Brasil, dentro do seu contrato, aquela que se aproxime da solução do problema que, no caso dele, do exame genético que é necessário. E há a possibilidade de cláusulas contratuais prevendo a cobertura no exterior, por exemplo? Como que isso funciona e qual que é o papel das operadoras nesse cenário? É possível que determinados contratos de planos de saúde estendam a cobertura a situações excepcionais. A norma, a Lei 9656, fixa o mínimo contratual. É evidente que o mínimo contratual é enorme, ela tem uma cobertura extremamente ampla, mas não é tão incomum que existam coberturas excepcionais previstas em contratos para situações não contratualizadas, casos de seguro-saúde para coberturas em viagens ou mesmo para situações como a do julgado, em que haveria a possibilidade de acessar uma tecnologia fora do Brasil. É evidente que tudo isso tem um fortíssimo impacto econômico-financeiro e esses contratos possuem cláusulas excepcionalíssimas de cobertura quando da sua disponibilidade. E como que a jurisprudência tem evoluído no que diz respeito ao rol da ANS ser exemplificativo ou taxativo?
E como que isso se conecta aí a exames inovadores ou de difícil acesso? Nós tivemos um julgado não tão distante assim, em meados de 2022, que foi paradigmático, inclusive na segunda sessão do STJ, fixando outras questões e fórmulas para o rol. E a partir daquele julgado, se fixou, em princípio, que o rol seria taxativo, cabendo exceções. Em razão exatamente daquele julgado, o Congresso Nacional editou a Lei 14.454, tentando um movimento de alteração do entendimento anterior, né, fixado pelo STJ, para tornar o rol mais flexível. Mas mesmo com a Lei 14.454, a regra é a existência do rol com um processo de incorporação dinâmico, hoje já regulado pela ANS por meio da Resolução Normativa 555. Portanto, novas tecnologias são incorporadas no rol em processo contínuo, né? Os interessados fazem a apresentação junto à ANS das novas tecnologias, que faz uma avaliação em até 180 dias, né? Decidindo pela sua incorporação ou não, de acordo com os critérios técnicos da avaliação de tecnologias em saúde, a ATS, que é uma forma de avaliação de novas tecnologias. A partir disso, se decide pela incorporação ou não. Situações excepcionalíssimas, então, se enquadram no critério da Lei 14.454. Quando uma nova tecnologia não incorporada já foi validada pela Anvisa e por órgãos de controle da medicina, por exemplo, o próprio CFM, que tem parâmetros e protocolos técnicos sobre determinados procedimentos e que podem, então, ser determinantes para a cobertura, ainda que não previstos no rol. Mas, para isso, é necessário todo um estudo baseado em medicina baseada em evidências e a indicação rigorosa e técnica da tecnologia não prevista no rol. E essa decisão agora do STJ, ela pode impactar pacientes que precisam de tecnologias ou tratamentos mais avançados que ainda não chegaram aqui ao Brasil? Como equilibrar aí o direito à saúde com os limites legais? Tiago, esse é um desafio do setor como um todo, né? A própria política pública dirigida à saúde tem sérios problemas em definir exatamente como resolver problemas excepcionalíssimos. Em princípio, é verdadeiramente necessário uma limitação legal para esse acesso, para evitar, na verdade, que esse tipo de situação gere desequilíbrios econômicos que impossibilitem a própria sustentabilidade do setor. É evidente que é compreensível que esses pacientes tenham demandas extremamente excepcionais, mas, ao mesmo tempo, é necessário se observar que existe um contingente enorme de pacientes e de outros beneficiários que também têm demandas de saúde que precisam dessa sustentação. Então, ainda que se trate de uma situação muito excepcional, é efetivamente necessário o cuidado e a observância do contrato e do limite previsto, porque senão teremos situações em que juízes poderão eventualmente determinar que pacientes sejam transferidos para fora do país para tratamentos que não foram validados no território nacional, expondo inclusive os próprios nacionais a risco diante da falta dessa avaliação de tecnologia no Brasil. Essas situações precisam ser conversadas com os médicos e buscadas soluções dentro da regulação e das boas práticas médicas no Brasil. Ok. A exigência de que apenas médicos geneticistas possam prescrever determinados exames, ela é válida? Como que isso se relaciona com a autonomia médica? Tiago, excelente sua pergunta, porque não é apenas a ANS quem regula o setor de saúde, né? Vários atores institucionais e agentes regulam a saúde de forma geral e não é diferente com esse caso especificamente. Por quê? Porque determinados exames e determinados procedimentos devem ser realizados por médicos específicos. É assim que determina o Conselho Federal de Medicina quando faz determinadas indicações. E o próprio Ministério da Saúde quando cria esse tipo de alimentação, a fim de evitar que determinados exames ou procedimentos sejam realizados sem o devido conhecimento técnico, especialmente diante tanto da repercussão física para o paciente, como para o custo do procedimento. Imagine-se, por exemplo, um cirurgião, né, um médico clínico geral, que vai realizar uma neurocirurgia. Ele não tem a devida habilitação técnica para proceder com uma cirurgia de um corte cerebral, de coluna.
Então, essas limitações previstas nas normas esparsas, além da regulação da agência, garantem e dão segurança aos pacientes também na indicação dos tratamentos e procedimentos. E do ponto de vista das operadoras, quais são os desafios de arcar aí com procedimentos internacionais? Há risco de judicialização em massa nesses casos? Tiago, sempre existe o risco da judicialização porque a saúde é um bem extremamente sensível, né? E como tal, aponta para divergências e, eventualmente, para a judicialização. O que nós precisamos ter em consciência como coordenadores do direito, de forma geral, advogados, juízes, promotores, são os limites previstos na lei para esse tipo de situação, para evitar exatamente que situações como essa imponham coberturas não previstas na lei e extraterritoriais, onde o juiz sequer tem jurisdição. Evidentemente, a jurisdição do juiz está limitada ao território nacional. Então, o cuidado tem que estar exatamente na forma também como o judiciário cuida das matérias de saúde. É evidente que todas essas questões apontam para algo que a gente aqui do escritório tem muito cuidado, que é evitar os becos sem saída, mas, infelizmente, em determinadas situações, acaba-se que somente soluções que, em princípio, existiriam fora do país, parece que seriam suficientes, mas, ainda assim, precisam da limitação jurisdicional dentro do território nacional. E para a gente fechar essa nossa conversa, doutor Bruno, a legislação atual, ela está preparada para lidar com os avanços da medicina personalizada? Há espaço ainda para mudanças? Como que o senhor enxerga esse cenário? A medicina é uma ciência em constante evolução, né? E aí é uma situação que, diferente até de outras tecnologias, né, que quando chegam e inovam no mercado, baixam o custo, a medicina, via de regra, quando gera uma nova situação, ela aumenta, agrega custo à própria medicina, né? Veja-se que primeiro nós tivemos o raio-x, depois a tomografia, as ressonâncias magnéticas, e uma não eliminou a outra tecnologia, né? Esse é um exemplo bem simples para mostrar como essa despesa aumenta ao longo do tempo. Novos métodos médicos e novas tecnologias vão continuar surgindo todos os dias, a custos estrondantes, inclusive. Mas é necessária a ponderação para exatamente proceder com a incorporação de novas tecnologias de forma a garantir a sustentabilidade do setor. Porque eu tenho certeza absoluta que a todos interessa a sustentabilidade da saúde suplementar, que hoje atende a 1/4 da população brasileira, é um número bastante expressivo de pessoas submetidas e é ainda o terceiro maior desejo de qualquer consumidor. Então, mesmo novas tecnologias precisam ter o cuidado de passar pelo processo de incorporação junto à ANS, para que garanta-se, né, a previsibilidade dessas novas coberturas nos contratos e a sustentabilidade do setor atendendo ao máximo de nacionais o possível. Ok, eu conversei com o Dr. Bruno Barcelos. Muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Obrigado pelo convite, Thiago. Eu fico à disposição sempre. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço desde já pela sua companhia, pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.